Meu irmão, baixe sua cabeça, continue nesse espírito de oração. Fale com Deus, para que Ele possa estar se revelando a você. Para que através desse momento precioso, a voz de Deus, através do Espírito, falando a nós, a mim e a você, Ele possa realmente produzir o que está no coração dele para a tua vida. E você vem aqui essa noite para adorar, cultuar. Nós já estamos fazendo isso, oramos, intercedemos, mas agora é hora de nós recebermos. Fale com Deus agora, abre o seu coração, confesse o quanto você precisa dele. Importante isso, confesse, diga aí, papai, eu preciso, Senhor, fala comigo agora. Querido e Santo Pai Celestial, nós oramos agora no nome de Jesus, Senhor. Porque nós não temos nenhum predicado, nós não temos, Pai, nenhum mérito, nenhuma credibilidade para chegar diante do Senhor por nossa conta. O Senhor é um Deus tão grande, tão tremendo, um Deus eterno, santíssimo, pouco tantos, o único Deus em todo o universo. Os homens teimam em criar deuses, seja do imaginário, seja no físico, mas, ó Deus, tudo isso é vã condição da mente humana, do coração humano. A grande verdade, meu Deus, é que o Senhor é único Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, mas também nosso Redentor. E através dessa redenção em Cristo Jesus, nós temos esse privilégio de podermos falar com o Senhor e nos dirigir ao Deus tão grande, e podemos nessa hora realmente confiar que o Senhor está nos ouvindo, e é por isso que nós oramos pedindo que o Senhor esteja conosco, abrindo o nosso entendimento, retirando todo o sofisma, retirando tudo aquilo que possa causar impedimento para nós entendermos e compreendermos a sua santa vontade. Ó, vem Espírito Santo, derrama da sua graça, do seu amor e do seu poder sobre todos nós. Resplandeça, Senhor, o teu rosto sobre nós e nos dê, ó Pai, a tua sabedoria nesses instantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meu irmão. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10. Hoje o nosso querido Salomão está falando bastante, já falou ali o que é nosso presbítero, e agora nós vamos continuar ouvindo. Provérbios capítulo 10, versículo 22, só o versículo 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Quero que todos localizem, para que nós façamos essa leitura juntos. Quero fazer juntos essa leitura. Quem não tem aí a Bíblia, compartilhe com o teu irmão, com o teu irmão ao lado. Quero fazer juntos a leitura. Vamos então ler juntos? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. De novo? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta. A gente tem mais alguma tradução? Eu fiquei com essa porque ela me parece um pouco mais de entendimento. Vamos falar juntos? Professor, qual que é mesmo? 10, 22. 10, tá, beleza. Juntos de novo? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Amém? Então você vai falar para o vizinho que está do teu lado. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Diga. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Se nós pudéssemos fazer aqui uma ampliação desse entendimento, desse versículo, a gente podia dizer também: a bênção de Deus sustenta e não acrescenta dores.
A bênção de Deus fortalece e não acrescenta dores. A bênção de Deus trabalha na alma. A bênção de Deus trabalha no coração. Queridos irmãos, é muito importante o povo de Deus entender a respeito da bênção. Palavra tão simpática, palavra tão buscada, palavra tão requerida pelo povo de Deus, mas infelizmente às vezes não com muita sabedoria e nem com muito poder. Essa noite o Espírito quer realmente estar revelando para nós todos o potencial que há nessa palavra, a grandeza dessa palavra, a magnitude dessa palavra, a importância dessa palavra. O que é bênção? Buscando no dicionário, diz assim que é uma fala, é uma condição verbal que exprime desejo benigno para uma pessoa, para um grupo ou para uma instituição. Ela tem um contexto espiritual para gerar e afetar o mundo físico, fazendo que aquilo que a pessoa almeja se cumpra. Veja que é uma explicação no contexto, não só no contexto religioso, espiritual, mas que já traz dentro do seu espírito de entendimento essa situação. E o verbo abençoar? E o verbo abençoar? Sem dúvida, é uma ação. É uma ação que reflete lançar sobre o outro um olhar ou um desejo que comunica vida. Vida. Portanto, essa palavra abençoar, ou verbo abençoar, ele vem com um contexto todo de vida. De vida. Mas quando nós vamos para especificamente ouvirmos, entendermos e praticarmos essa palavra, esta ação vinda de Deus, aí ela toma uma amplitude bem maior. E é preciso que nós entendamos e creiamos que ela existe, ela é real e principalmente ela está disponível. Ela está disponível, ela é real, ela é algo que existe, está aí para nós. E desde quando ela existe? Essa questão de abençoar, essa questão de ser abençoado, essa questão de viver bênção, desde quando o homem existe. Ela aparece na Bíblia, lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Já na formação do ser humano, Deus pratica a bênção. Pratica a bênção. A prática da bênção é algo da essência de Deus. Eu quero que você entenda isso. Deus abençoa os seres humanos de formas distintas, evidentemente, mas Deus abençoa porque Ele tem maior prazer em abençoar. É da essência dele. É da essência de Deus amar. É da essência de Deus abençoar. Deus é amor. E Deus tem o maior prazer de gerar a bênção sobre a sua vida. Portanto, se qualquer situação na sua vida que não está espelhando a bênção, é porque alguma coisa precisa ser consertada. Com toda certeza precisa ser consertada. Porque a vida do crente é uma vida de bênção. A vida do filho de Deus, da filha de Deus, é uma vida de bênção. Evidentemente estou falando pela ótica de Deus. Mas por que às vezes a gente tem dificuldade para vivenciar essa bênção? E Tiago vem e esclarece para a gente de maneira bastante pedagógica. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebem, porque vocês pedem. Vejam, então, essa condição de bênção, essa reciprocidade entre nós e Deus, tem a ver com o nosso entendimento.
tem a ver com a nossa forma de entender isso, compreender isso, para usufruir disso. De novo, ela está disponível, ela existe, ela nos acompanha, ela faz parte da essência de Deus, faz parte da nossa vida. Mas e aí? Como é que nós vamos entender isso? Para entender, nós vamos ter que compreender que as bênçãos, elas são genéricas, elas são de formas gerais, também específicas. Nós acordamos todo dia, nós temos um dia lindo ou não, mas temos um dia para poder desfrutar. Bênção de Deus. Nós temos um oxigênio que você está respirando aí, que nem repara, nem lembra dele, mas ele está aí, é bênção de Deus. Nós temos a chuva, nós temos o sol, tudo isso é bênção de Deus, e é para todo ser humano, indistintamente. Existem as bênçãos de Deus de forma geral, mas existem as bênçãos específicas que tem a ver com a sua vida, com a sua casa, com os seus ideais, com os seus sonhos, com a sua necessidade. E elas podem acontecer realmente na nossa vida com esses propósitos, propósito de necessidade, propósito de milagre. Eu quero que você entenda e compreenda que Deus abençoa com milagre de maneira sobeja. Mas por que a gente não vive intensamente isso? Porque a gente não sabe pedir. Deus quer, como disse bem o presbítero daqui a pouco, nos abençoar, não somente com as nossas necessidades, mas também com aquilo que está à nossa disposição para alegrar a nossa vida, para dar para a gente aquela condição de gerar realmente uma satisfação com a vida. O povo de Deus não é para ser um povo sofrido, ainda que isso possa acontecer em circunstâncias excepcionais. Mas nós temos que compreender e entender que Deus tem um propósito constante de nos abençoar. Hoje eu vou abençoar, agora eu vou abençoar mais. Ele está agindo legal, está bem, não vou abençoar. Ora, Deus é soberano. Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Mas a Bíblia nos ensina que Ele é um Pai de amor, que quer nos abençoar. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer fazer da sua casa um pedacinho do céu. Mas por que não é? Por que não está? Ora, com toda certeza, a dificuldade, o problema não está de cima para baixo. Está na linha horizontal. Mas Ele quer abençoar. Ele quer fazer da sua casa uma casa que resplandeça a glória de Deus. Ele quer fazer da sua vida uma vida que seja um testemunho ambulante. As pessoas devem olhar para você e falar assim: eu quero ser igual, porque é muita bênção. Eu quero ter o que ele tem, eu quero ser o que ela é, porque é muita bênção. Meus irmãos, Deus estabeleceu o amor na terra, estabeleceu a vitória. Com Deus somos mais do que vitoriosos. Deus não é um Deus de derrota. Deus é um Deus de estar trazendo para o seu povo sempre a clareza, não as trevas. E onde que a coisa pega então? A Bíblia está recheada de Gênesis, Apocalipse, que é um Deus que tem prazer em abençoar seu povo. Ele quer abençoar seu povo. Então a primeira pergunta que eu faço nesse contexto de bênção de Deus é como receber. Como é que nós podemos receber essa bênção em primeira instância? Primeiro, temos que crer que Deus existe. Ponto. Temos que crer que Deus existe. Temos que ter fé que Deus existe. Sem fé é impossível agradar a Deus. E não é uma fé deslocada, mas é uma fé centrada. Uma fé em um Deus que existe e Ele quer te abençoar. Sem isso você já está pedindo mal. Você já entrou na categoria de pedir mal. Eu preciso entrar em contato com esse Deus com a convicção de que Ele quer me abençoar. O ponto inicial, Ele quer me abençoar. Ele está pronto a me abençoar. Ele está pronto a te abençoar. Ele quer abençoar o teu trabalho. Ele quer abençoar a sua empresa. Ele quer abençoar os seus relacionamentos. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer fazer isso. É Ele que diz. Ele diz isso enfaticamente. A bênção de Deus enriquece e não traz dores. Ele quer abençoar.
Primeira coisa que você precisa viver para receber é crer. Eu creio que meu Deus quer me abençoar. Eu creio que Deus quer abençoar a minha casa, a minha família, meu trabalho, as minhas finanças, as minhas emoções. Eu creio que Deus quer me abençoar. Eu creio que Deus está pronto a fazer isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, nesse contexto eu disse, Deus abençoa de maneira genérica e específica. Para abençoar de maneira específica, precisa ser filho, precisa ser filha dele. Mas pastor, ele vai abençoar uma pessoa que não é dele? Bom, de novo, Deus é soberano. Os propósitos de Deus são insondáveis às vezes. Mas a Bíblia nos ensina que a bênção de Deus está para os seus filhos. Isso sim. Isso eu tenho absoluta convicção. A bênção de Deus está para os seus filhos. Portanto, é necessário ter nascido de novo. Se uma pessoa não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, se essa pessoa não se entregou a Ele, se essa pessoa não teve um relacionamento ainda íntimo com Ele, de entrega de vida, ele não é, em quase todas as instâncias, um candidato para ser abençoado de Deus. Vinde a mim, e eu vos abençoarei do Senhor. Vinde a mim, e eu vos abençoarei. Vinde a mim. Ele convida, ele chama, porque é necessário que a pessoa seja revestida com o sangue do Cordeiro. Quando você olhar para uma pessoa e ver essa pessoa amargurada, desestruturada, essa pessoa está vivendo uma vida completamente destruída, desgraçada, você olha para essa pessoa, você olha para ela, você pensa imediatamente, tem um remédio para ela, tem um remédio para ela ser abençoada. Esse remédio chama-se Jesus Cristo. Não é psicologia, ainda que tenha a sua função. Não é grandes conselhos, ainda que são propositais. Grande solução para a vida daquela pessoa é o sangue de Jesus. E a partir daí, ele é um abençoado. Ele é um abençoado, ela será uma abençoada. A hora que você vê uma pessoa assim, você pode olhar para essa pessoa e começar a olhar para ela, meu Deus, tem misericórdia dela, porque o meu desejo é ela ser abençoada. Então transforma em tua filha, transforma em tua filha. Tem misericórdia da pessoa. Tem misericórdia. Isso é palavra de Deus. Solução do mundo, solução das famílias, solução da sociedade, passa por isso. Os desencontros, as violências, os estupros, tem a ver com a falta de Jesus, falta da aliança, falta do contrato de bênção que Deus quer. Deus quer abençoar. O problema não está com ele, está conosco. É preciso, meus irmãos, que a igreja tenha consciência que essa bênção existe, é real, está disponível, mas depende da gente. Ela está no contexto dependendo da gente. O doutor não fala quando ele vai falar das bênçãos. Ele tem uma lista enorme de bênçãos, mas sempre tem aquela palavrinha se. Se você fizer, será abençoado. Se você crer, será abençoado. É o condicional. Terceira coisa, queridos, é preciso que você se torne um discípulo de Jesus. Essa coisa de ser cristão nominal, essa coisa de dizer que é cristão, por que é cristão? Cristão é Cristo Jesus. Ou seja, você é de Jesus, você anda nos caminhos de Jesus, você crê na palavra de Jesus. Essa coisa de ser nominal, essa coisa de dizer que é e não é, essa coisa de dizer que é, mas quer viver a vida destituído dos princípios e valores da palavra de Deus, isso não te habilita a ser um abençoado. Não te habilita. Não se iluda. A palavra de Deus é clara. Ele diz que aqueles que confiam e aqueles que andam com Deus serão abençoados. Ou seja, aqueles que são discípulos de Jesus. Aquele e aquela que quer andar com Jesus, aquele que teme a palavra do Senhor e anda com Deus, esse será abençoado. E por fim, nesse primeiro contexto, como receber, é ser perseverante. Ser perseverante. Por quê? Porque a vida é uma luta. A vida é uma luta. Nós estamos nesse mundo.
Aqui nesse mundo a gente tem todas as nuances que nos levam a realmente nos desviar desse propósito. É preciso que nós tenhamos consciência que nós dependemos 100% de Deus, 100% do Espírito Santo. Jesus Cristo está ao lado do Pai, intercedendo por nós, mas é necessário que você o busque, que você ore por ele, com ele, para ele, que você entenda e compreenda que você é de uma natureza falível, é de uma natureza inconstante, e que portanto a bênção se escapará da sua mão, é que você precisa buscar urgentemente o retorno ao Senhor Jesus, porque sozinho você não vai para lugar nenhum. Pelos teus próprios méritos você não encontrará o mérito da bênção. Pela tua própria condição de querer exercer isso, você não vai encontrar. Você tem que ser perseverante e voltar aos pés de Jesus. E confessar para ele. Confesse para ele. Meu Deus querido, meu Pai querido, eu não estou conseguindo, me ajuda, me ampara, me fortalece, me guia, me orienta, me dê sabedoria, me dê perseverança no Senhor. Sem perseverança, você terá muita dificuldade de receber a bênção. Mas a outra pergunta que eu te faço é como então ser um abençoado? Como ser um abençoado? E aqui o abençoado tem a ideia do contínuo. Uma coisa é receber a bênção, pum, recebeu, e daí, faz o que com ela? E amanhã? E depois de amanhã? Recebeu uma bênção, lindo, maravilhoso, e agora? E amanhã? E depois de amanhã? E o mês que vem? Como é que é essa história? A bênção de Deus, ela é pontual? Também, mas essencialmente ela é contínua. Ela é contínua, ela é constante. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e é a causa de não ser consumido. A misericórdia de Deus é bênção, é Deus nos abençoando, é Deus gerando vida onde tem dificuldade de ter vida. Meu irmão, minha irmã, é importantíssimo compreender isso, porque quando você compreender isso, você terá a dinâmica do maior poder que há na terra. Eu vou repetir porque isso é muito importante que você entenda. No momento que você entender isso, essa dinâmica, você estará tomando posse do maior poder que há na terra, o poder de Deus de abençoar, de abençoar, de abençoar. Então como eu posso ter essa bênção continuamente? Em primeiro lugar, você deve buscar o Deus da bênção ao invés da bênção. Parece até uma contradição que eu vou dizer, mas é fundamental você compreender que para você ter acesso à bênção, é necessário você ter consciência de que você tem que buscar o Deus da bênção. Hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande nesse contexto. E por que eu estou pregando isso? Porque isso é algo muito comum hoje, na vivência das igrejas. A procura da bênção, a necessidade da bênção, estar no tempo por causa da bênção, vim buscar minha bênção, não sai sem minha bênção. Sem dúvida tudo isso é bom, mas não podemos perder de vista que a bênção está ligada ao abençoador. A bênção não é uma energia solta no ar. A bênção não é uma situação despropositada, no sentido de onde eu busco isso. A bênção está ligada ao abençoador. Então o primeiro propósito para manter essa bênção na minha vida é buscar o abençoador, não só a bênção. Não só a bênção. Buscar o abençoador continuamente. Se você quer a bênção continuamente, busque esse Deus continuamente. Continuamente. Segundo lugar, para você manter essa bênção continuamente, é preciso que você seja humilde diante de Deus, com você próprio, para entender que você é um carente dessa bênção, é um necessitado dessa bênção. Para ser um abençoador, para ser abençoado continuamente, você precisa entender que você precisa ser humilde diante de Deus. Pai, eu preciso, Senhor, me abençoa nesta área, me abençoa no meu trabalho, eu preciso vender mais, eu preciso fazer melhor, eu preciso crescer nisso, eu preciso crescer naquilo, me abençoa, meu Deus. Pai, me manda clientes, me manda isso. Papai, eu preciso do Senhor. Humildemente eu me chego no Senhor, me abençoa nessa área. Eu preciso da bênção do Senhor nessa área da saúde. Papai, eu preciso do Senhor. Humildemente eu me ponho diante do Senhor, absolutamente dependente.
Papai, eu preciso do Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso nesta área, o meu casamento está assim, Senhor, a minha relação com meus filhos está dessa forma, minhas filhas estão assim, meus filhos estão assados, meus pais estão assim, meus pais estão assados. Papai, eu preciso do Senhor, tem misericórdia. Se é uma coisa que Deus gosta, é de ver um coração sincero derramado diante dele. Ele fala aqui, de maneira nenhuma ele o rejeitará. De maneira nenhuma ele rejeitará um coração humilde e derramado. Manter a bênção constante na sua vida. Seja uma pessoa humilde diante de Deus. Terceiro ponto, para você manter uma vida de bênção, né, constante. Seja um abençoador. Seja um abençoador. Seja um abençoador de vidas. Seja um abençoador com dons. Quantas pessoas têm dons maravilhosos, talentos maravilhosos, e eles ficam completamente restritos, fechados. Dons e talentos que ficam definhando, porque não põem a serviço do seu Senhor. Se há algo que Deus ama, é ver um filho, uma filha se pondo à disposição dele. Por certo, ele vai abençoar de maneira tremenda. Quero que você entenda isso, que quanto mais você é um abençoador, mais você será abençoado. Quanto mais você for abençoado e for um abençoador, mais abençoado você será. Portanto, cria-se um ciclo constante. Quanto mais abençoado, mais abençoador. Quanto mais abençoador, mais abençoado. Isso não para não. Você quer ser abençoado constantemente? Seja um abençoador, seja uma abençoadora. Abençoa orando por pessoas, abençoa intercedendo por pessoas, abençoa intercedendo pela igreja. Se há algo que Deus espera de nós, é que nós possamos ser abençoadores no reino, em muitas outras áreas, mas essencialmente no reino, na igreja. Deus espera que você seja um abençoador com as suas finanças. Ele precisa das nossas finanças, já falamos milhões de vezes, não precisa, mas porque Ele trouxe para a sua igreja esse expediente de sermos dizimistas, porque é para ser abençoado. E eu aprendi isso há muito tempo. Quanto mais você é um dizimista fiel, e quanto mais você é um abençoador das finanças na igreja, ou em oferta em qualquer outro lugar, mais Deus te abençoa. Quanto mais você retém, mais da mão de Deus será retido. Não tenha dúvida disso. Acredite nisso. Viva isso. Se você ainda, meu irmão, minha irmã, tem dúvida quanto a ser dizimista, eu te desafio a ser um dizimista e vir conversar comigo se a sua vida não será abençoada. Seja um ofertante, oferte com amor. Oferte com amor. Mas não oferte tão somente o troco do ônibus, ainda que tenha o seu valor. Mas se você puder abençoar mais, abençoa. Hoje, a hora que eu vim trazer minha bênção aqui, eu estava com isso no coração. Deus me moveu para fazer algo diferente que eu faço normalmente. Eu não titubeei, fiz naturalmente, porque eu acredito nisso. Eu acredito na bênção de Deus. Não faço para ser abençoado, eu faço porque sei que serei abençoado. Sei que serei. Não faço só para ter a bênção de Deus, faço porque eu já sei que você é abençoado. Meu amado, minha amada, entenda isso. Se há algo que Deus quer fazer, é te abençoar. Mas a bênção de Deus não está restrita a condições materiais. Ela é ampla, ela é abrangente. Deus sabe o que você precisa. E você sendo um abençoador, a primeira coisa que vai fazer na sua vida é que você não passará por necessidade. Deus será contigo em todas as áreas da sua vida. É importantíssimo entender isso. E o quarto passo, como ser um abençoador e abençoado contínuo, é que faça tudo para glorificar a Deus. Tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus. Se é algo que Deus se agrada, é quando nós glorificamos a Ele. João 14:13 diz assim: tudo quanto pedires em meu Pai, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Ou seja, se o que você fizer estará dando vazão a testemunhos para glorificar o nome de Deus, saiba que Deus vai te abençoar muito mais. Você não precisa ser alguém que fica divulgando constantemente todas as vezes que você faz. Deus que vem em secreto te abençoará. Te abençoará. O importante é que Deus saiba, que Deus conheça o que você está fazendo. Então faça, meu irmão. Você quer que a sua casa seja abençoada? Seja um abençoador. Você quer que a sua casa seja abençoada? Seja uma abençoadora. Abençoe. Abençoe a vizinhança. Abençoe com seus parentes. Abençoe. Ore. Sirva. Seja um abençoador. Porque você com certeza será abençoado. Com certeza você terá à tua disposição as bênçãos de Deus. Esse é um dos segredos mais importantes que a humanidade cristã precisa entender. E quando entende isso, as bênçãos são tremendas. As bênçãos são tremendas. Qual o resultado então que nós obtemos com tudo isso? Quais os resultados? Primeiro, aquele que é um abençoador, aquele que vive para abençoar, aquele que é abençoado, ele desfruta da companhia de Deus. Ele desfruta da companhia de Deus. Deus tem prazer em estar com a pessoa. A pessoa vai crescendo nesse relacionamento com Deus, porque é um abençoador, e ele vai estar sempre em contato com Deus, e Deus tem contato com essa pessoa. E esse contato, o que ocorre? Se encadeia proteção, amparo, direção, sabedoria, prosperidade. Quando nós estamos vivendo com Deus e absorvendo a bênção de Deus, então a casa, a vida se enche de bonança e prosperidade. Mas pastor, quer dizer que então não vai ter nenhuma dificuldade, não vai ter nenhuma luta, não vai ter nenhum dissabor? Ele não diz isso. Ele não diz isso. Em nenhum momento diz que nós não passaremos por lutas e dificuldades. Mas um abençoador, um abençoado constante, terá em qualquer circunstância a companhia do Senhor, a força do Senhor, a libertação do Senhor, a presença do Senhor, acalmando, fortalecendo, animando. Meu irmão, meu irmão, a palavra que Deus trouxe essa noite é para fazer de você um homem ou mulher feliz, é para fazer de você um casamento feliz, para fazer da tua família uma família feliz. O propósito dele é abençoar você. Eu quero repetir isso 300 vezes. Ele quer abençoar você, ele quer abençoar a tua casa, ele quer abençoar a tua família. Mas é importante que você entenda e compreenda que há condições para isso. Há condições, das quais nós já citamos. O que Deus espera é te abençoar. E o que você espera? O que você espera? Você espera viver isso na teoria? Sem dúvida. A teoria, no caso aqui, é prática. Para quem quer a prática da bênção. Quem quiser a prática da bênção vai ter que entender então essas coisas. Primeiro, tem que crer que Deus quer abençoar, tem que já ser nascido de novo, tem que andar com Cristo, ou seja, ser discípulo de Jesus, querer aprender de Jesus, querer aprender os valores, querer aprender os princípios, andar com Jesus, ser perseverante em tudo isso. Tem que realmente entender que para continuadamente essa bênção acontecer, precisa a gente buscar o Deus da bênção, não só a bênção. Precisa ser humilde diante de Deus, precisa ser um abençoador, e precisa fazer tudo para glorificar o nome de Deus na sua vida, ou seja, uma vida de testemunho. Quais os resultados? Desfruta da presença de Deus, será protegido por Deus, será aquele que terá a sabedoria de Deus, aquela que terá a sabedoria de Deus para discernir as coisas. A sabedoria de Deus nos diz qual é o tipo de reação que eu vou ter, qual é o tipo de fala que eu vou ter com aquela pessoa, com aquela situação. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é que nos dá realmente condições de ter uma vida equilibrada, uma vida de prosperidade e sucesso. Sabedoria de Deus. A pessoa que realmente quer a bênção de Deus, quer ser abençoador, se torna abençoador, abençoadora, terá a sabedoria de Deus. Por fim, será uma pessoa que realmente terá uma vida firme e inabalável. Seu progresso na fé será inevitável. Seu crescimento em Cristo será palpável. E a cada dia mais e mais você se parecerá com Jesus.
Ser um abençoado, ser um abençoador, é algo que faz da vida uma vida com significado. E está disponível. Ser abençoado, ser um abençoador, tem a ver com você ser bem na vida, estar bem com a vida, estar bem com os propósitos de Deus nesta vida. Por que não querer? Por que não buscar? Porque nós somos, infelizmente, sujeitos a muitas questões, como há pouco disse. O diabo está ao nosso derredor, com todos os seus demônios. O diabo quer fazer algo que faz parte da condição dele de se relacionar com o povo de Deus. Separar-nos da presença de Deus, privar-nos da bênção de Deus. Ele age de maneira astuta, constante e ininterrupta para que isso aconteça. O objetivo dele é fazer com que você não tenha comunhão com Deus. E aí ele vai agir de N formas. Ele usará o mundo e a sua natureza. Presta atenção nisso. Ele usará o mundo e a sua natureza para te impedir de você realmente ser um abençoado, ser um abençoado. Por quê? Porque ele sabe, na medida exata que você se aparta de Deus, você deixa de ser abençoado e passa a ser, a partir de então, alguém que vai sofrer nessa vida. E tudo que ele quer é que o povo de Deus sofra. Mas a palavra de Deus nos diz que o sofrimento que há na terra do povo de Deus jamais será apartado da bênção de Deus. Da bênção de Deus. O sofrimento que há na terra sem a bênção de Deus, este sim é algo terrível, é uma desgraça terrível. E o diabo está sempre atento a fazer isso. Tentar te separar da bênção de Deus, manter você longe das bênçãos de Deus, manter você afastado das bênçãos de Deus. Querido irmão, é preciso que você confie, é preciso que você creia, é preciso que você se entregue, é preciso que você tome posse dessa palavra. O que é tomar posse? Eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio, eu vivo com a certeza inabalável que o meu Deus quer me abençoar. Eu creio, ainda que as coisas não estejam acontecendo nessa direção. Eu creio que Deus há de me abençoar. E se nós estivermos com a visão focada nesse Deus, então eu posso sim dizer: eu não sairei daqui sem a minha bênção, porque eu quero primeiro esse Deus. Eu quero o meu Deus no meu coração. Eu quero estar me relacionando com esse meu Deus. E a área que eu tiver, não importa qual seja, que eu necessite da bênção, ela está disponível. Mas é preciso que nós nos entreguemos a Ele de corpo e alma. Que a gente se derrame diante dele e diz: Senhor, eu não quero sair daqui sem a minha bênção. Me abençoa, meu Pai. Me abençoa, meu Pai. Quem teve uma experiência tremenda com isso foi Jacó. Jacó teve uma experiência tremenda com isso. Ele começou a ter uma luta com Deus e disse: não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. É assim que nós temos que ser. Meu Deus, eu não te largo enquanto o Senhor. Não largar significa comunhão. Meu irmão, separe um tempo na sua vida para ter comunhão com Deus. Separe um tempo para ter que estar com Deus. Não permita que Satanás inculca em você que você não tem tempo. Você não tem tempo para ter um tempo só com Deus, para ler a palavra, para orar. Esse Deus quer te abençoar. E quem Ele é? O dono do universo, o ser mais poderoso de todo esse universo, aquele que faz acontecer do nada ao tudo, aquele que traz a existência que não existe para trazer o que existe, aquele que apaga todas as transgressões que já estão te levando julgado para o inferno. Ele apaga tudo isso, porque Ele quer te abençoar. Ele ama você. E Ele te trouxe nessa noite para você entender, minha irmã, que Ele ama você. Ele quer abençoar a tua vida, a tua casa, teus filhos, teu casamento, teu trabalho. Ele quer fazer isso. Mas é necessário que você realmente se entregue para Ele. Busque Ele.
Se encontre com Ele. Marque um dia da semana para você ter um encontro pessoal com Ele. Marque. Quantas pessoas você marca para ter encontros importantes? Marque com Deus. Marque com Deus. Feche a porta, desligue o celular. Esteja com Ele. Papai, eu estou aqui nesse encontro contigo. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero, Deus, que o Senhor me abençoe nessa área. Eu amo o Senhor. Papai, eu amo o Senhor. O Senhor é importante demais para mim. Me abençoa, papai, nesta área. Nesta área, me abençoa. Tem misericórdia. Você pode e deve fazer isso. Busque a tua bênção. Desde que você busque primeiro o abençoador. Essa noite, a Espírito Santo marcou esse ponto em cada um de nós. Porque fazer dessa igreja uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora. A igreja será abençoadora na medida exata que cada um de vocês sejam abençoadores. Então a igreja será abençoadora. A igreja não será abençoadora porque ela tem uma placa bonita, porque ela tem um pastor que quer abençoar. O pastor sozinho, os pastores sozinhos não abençoarão. Quem abençoa é a igreja. Você é chamado para ser um abençoador ou um abençoador. Você é chamado para isso. Você está sendo requerido para isso, porque Deus quer te abençoar à medida que você se torne abençoado em todas as áreas. Venha trabalhar com o Senhor. Se expõe o seu talento ao Senhor. Não fique fazendo com que o seu talento seja enterrado com você, os dons sejam enterrados com você. Não permita isso. Venha servir ao Senhor com alegria. Se exponha. Não tenha o seu tempo só para o trabalho secular. Não faça isso, meu irmão. Isso é loucura. Ter tempo só para as questões seculares. O diabo usa isso contra você, para que você se torne um ser cansado, oprimido, desleixado com as coisas de Deus, porque está excessivamente envolvido com o seu trabalho. Não faça isso. Dê prioridade ao teu Deus, à sua vida. Dê prioridade ao teu Deus, e você encontrará um Deus que está pronto a te abençoar. Mas dê prioridade para Ele. Não espere que Ele te abençoe tendo Ele na tua vida em quarto, em quinto lugar. Não espere isso. Não espere. Não fique se lastimando e murmurando por aí que as coisas não estão acontecendo quando você não prioriza esse Deus abençoador. Se você tem dificuldade, use pelo menos a tua inteligência. Se você tem dificuldade de lidar com fé, use a sua inteligência. Esse Deus é poderoso e Ele quer. Encontre-se com Ele. Dê tempo para Ele. Converse com Ele. Seja amigo dele. Procure ser amiga dele. Procure. Se esforce. Não fique no casuísmo, porque esse casuísmo vai te levar a uma vida sem a bênção de Deus. E quando o ser humano fica à mercê da sua própria natureza, à mercê da sua própria inteligência, ele é naturalmente, mas muito naturalmente, uma presa de Satanás. Vai ser enganado, ludibriado, levado cada vez a ficar pior. Não se iluda. Não pense que o trabalho secular vai te fazer feliz. Não pense. Ele fará você feliz na medida que ele está debaixo da ação de Deus na sua vida. Aí ele vai te fazer feliz. Mas se você priorizar o trabalho em detrimento de Deus, não pense que Deus vai abençoar o teu trabalho. Porque o teu trabalho vai ser um estorvo no relacionamento dele com você e você com ele. Vai ser, é um estorvo. Ele vai causar problema para você. Por quê? Porque Deus vê que o seu trabalho é um empecilho para você se relacionar com Ele. Deus quer te abençoar. A natureza dele é abençoada. A essência dele é abençoada. Mas é preciso que você entenda e compreenda isso para ser um abençoado. E automaticamente um abençoado. Não seja relapso com isso. A não ser que você quer passar por esta vida curtíssima, sem ser e usufruir da bênção de Deus. Você pode passar? Claro que você pode passar. Claro que você pode passar. Acho que a maior desgraça que um filho de Deus pode ter nessa terra é ter a possibilidade de ser um abençoado e não ser. É igual aquela historinha para encerrar. Uma família saiu da Europa para vir para as Américas, como imigrantes. Os poucos recursos que eles tinham para comprar
passagem de navio. Ele foi lá na agência e comprou. E a localização dele dentro do navio, pelos poucos recursos que eles tinham, não era uma classe superior, nem média, era inferior. E porque ele estava na classe inferior, ele entendeu que, evidentemente, a passagem dava direito a ele somente do translado. E ele preparou na casa dele as marmitas, a comida, mas a viagem era muito longa. E ele passou a viagem praticamente inteira vivendo de uma ração muito cometida para ele, para sua esposa e para os seus filhos. Toda a viagem, uma ração muito cometida para dar conta até o final da viagem. Quase no final da viagem, faltando um dia para encerrar a viagem, ele vai passear com a sua família pelo navio. Ele se depara com um restaurante muito bonito, não luxuoso, porque havia outros luxuosos, mas havia um restaurante bonito. Ele percebe que pessoas iguais a ele estavam se alimentando naquele restaurante. E ele fica intrigado. Mas eu conheço aquele cidadão, e ele também não tem recursos como eu não tenho. Como ele está no restaurante e eu não estou? Como ele conseguiu isso? Eu conheço que ele não tem reservas como eu também não tenho. E quando terminou aquele almoço, ele do lado de fora, observando aquele seu conhecido saborear a comida do restaurante, quando termina, ele pergunta: o que você fez para conseguir almoçar nesse restaurante? Hoje? Você veio hoje? E o conhecido dele: não, eu vim toda viagem, eu viajo toda, todos os dias. Como assim todos os dias? Como você conseguiu? Onde você arrumou o recurso? Ele disse: com o bilhete que eu comprei. Mas que bilhete você comprou? Deixa eu ver. Ele pega o canhoto e compara: mas é o mesmo do meu? Como assim? E aí o que estavam os dois assim: eu te pergunto como assim? Eu nunca te vi aqui no restaurante, onde você estava? Nem sabia que você estava na viagem. Eu estou lá embaixo no porão, comendo a minha ração com a minha família. Eu não sei que eu poderia almoçar. O outro disse: mas é claro, está embutido na passagem. Você podia se alimentar almoço, café da manhã e janta, todos os dias. Meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo se desgraça por falta de conhecimento. É preciso, meu irmão, minha irmã, obtermos o conhecimento para sermos abençoados e crer nele e viver por ele, com ele, e ter uma vida que Deus quer que nós vivamos na vida, porque ele é muito curto para viver uma vida desgraçada, sem a bênção de Deus, desnecessariamente. Eric, põe o vídeo para mim, por favor. Nós vamos assistir um vídeo agora, para encerrar esse culto. Esse vídeo vai falar um pouco para a gente disso, de como nós podemos lidar com esta bênção. Depois nós vamos estar orando aqui. No livro de João 10:10, o próprio Cristo disse: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Aleluia!
Você nasceu para quê? E abençoar. Você nasceu para ser um abençoado, abençoada e para abençoar. Nesse momento nós vamos orar por você e com você. Para você ser um abençoado e ser um abençoador. Para ser uma abençoada e ser um abençoador. Você pode fazer isso começando com a sua casa. Maridos, abençoem suas esposas. Esposas, abençoem seus maridos. Pais, abençoem seus filhos. Filhos, abençoem seus pais. Você pode fazer isso no seu trabalho. Aqui mesmo você já pode abençoar o seu colega de trabalho, sua colega de trabalho. Você pode abençoar seu parente, aquele que está doente. Você pode ser um abençoador. Mas para isso você precisa ser primeiro. Vamos ouvir. Precisa ser primeiro? Abençoar. Abençoado. E para ser abençoado, precisa ser humilde diante de Deus. Precisa reconhecer que Ele é Deus e quer abençoar. Precisa se colocar diante dEle. Então você vai abaixar sua cabeça agora e vai dizer isso ao Senhor: eu quero ser abençoado. E quem deseja ser também um abençoador, mesmo sendo abençoado, vai vir aqui à frente. Nós vamos convidar os pastores, os presbíteros, para estar aqui à frente, para estar abençoando você. Nós vamos abençoar você, porque nós somos abençoados, e vamos abençoar você, para você ser abençoado, e sair daqui abençoado, e abençoado, e abençoada, e abençoador, e abençoador. Em nome de Jesus, amém? Amém. Então olhe agora ao Senhor. E na medida que você vai terminando de orar, já vem para cá. Vai fazendo duas filas na nossa frente. Ora primeiro aí, depois vem para cá. Vai fazendo duas filas para ser abençoado e abençoador. Amém.